Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Vou apresentar esta aula sobre o estilo do texto na redação científica, que é ministrada para alunos dos cursos de Ciências Agrárias na disciplina Introdução à Pesquisa em Solos. A boa parte desse conteúdo é baseado em uma parte do livro de Gil, Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Bem, primeira coisa, é importante dizer que um artigo científico, um resumo de evento científico, um projeto, um relatório de pesquisa, uma monografia, uma dissertação, uma tese, não é uma obra literária, pois ela apresenta um estilo de redação próprio. É importante que você leia bastante artigos científicos, resumos de eventos, monografias, etc., para você começar a aprender como é que é o estilo de escrever na redação científica. Inclusive, ele é muito variável de uma área para outra. Se você pegar, por exemplo, um artigo científico na área de educação, é bem diferente de um artigo científico na área de ciências agrárias. Então, é necessário que você perceba que não só a redação científica ela tem uma maneira própria, como também essa redação científica vai variar conforme a área que está trabalhando. Inclusive, se trabalha com uma área de pesquisa que ela envolve mais de uma grande área do conhecimento, é normal você perceber uma diferença muito grande entre os estilos de redação das diferentes áreas. Por exemplo, se você atua na área de educação em solos, que é uma área, digamos assim, que envolve tanto a educação quanto a ciência do solo, você vai perceber uma diferença muito grande entre o estilo de redação do pessoal da área de ciência do solo em relação ao estilo de redação do pessoal da área de educação. Então, mesmo entendendo que a redação científica é diferente da redação literária, ela ainda assim vai apresentar diferenças entre as diferentes áreas do conhecimento. Bem, um aspecto importante, vamos falar agora sobre alguns aspectos importantes na redação científica. O primeiro deles é a impessoalidade. Não é algo, digamos assim, que é obrigatório em muitas revistas. Muitas revistas até aceitam que você escreva na primeira pessoa. Algumas revistas aceitam que você utilize expressões como meu estudo, meu projeto, minhas observações, eu fiz. Mas na ciência do solo é mais comum que a maior parte das revistas científicas ou dos eventos, etc., prefiram que você escreva na terceira pessoa. Então, ao invés de falar meu projeto, você falar neste projeto, as observações desse projeto, foi realizado, foi executado. Então, evitar utilizar a primeira pessoa do singular ou do plural. Então, é um aspecto que, embora muitas vezes não seja obrigatório, e em alguns casos é obrigatório, a impessoalidade ela é muito comum na redação científica, especialmente na área de ciências agrárias. Tá? Então, embora em algumas áreas, principalmente ciências humanas, seja bastante aceito e até preferido usar a primeira pessoa, nas ciências agrárias, realmente, o mais comum é a redação científica ser na terceira pessoa, ou seja, de maneira impessoal. Outro aspecto importante na redação científica é a objetividade. Então, a gente deve primar por um texto que tem uma linguagem direta, sem evitando dar muitas voltas para chegar num determinado ponto. Então, também a gente vai tentar sempre se basear em dados e provas. Então, sempre que eu fizer uma afirmação numa monografia, num artigo, o que eu devo preferir é que essa afirmação seja fundamentada ou nos meus dados, nas minhas provas, ou então em dados de outros autores que serão citados. Evitar realmente opiniões pessoais, né? E ser uma linguagem direta, objetiva, onde você possa efetivamente escrever baseado naquilo que você está obtendo de resultados, não daquilo que você gostaria de obter enquanto resultados. Também a clareza é importante. As ideias devem ser claras e não ambíguas, transmitindo a mensagem correta ao leitor. Inclusive, quando se for utilizar definições, termos, devem sempre se apoiar em uma terminologia adequada, como, por exemplo, o vocabulário de ciência do solo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Existem várias outras publicações
que são dicionários, vocabulários, que você deve utilizar elas para apoiar realmente as expressões que você está utilizando, principalmente na área de ciência de solo, né? Então, se você está definindo lá, por exemplo, densidade, você tem que saber exatamente o que significa o termo densidade. Se você está utilizando densidade do solo é uma coisa, se está utilizando densidade de partículas é outra. Então, você sempre tem que utilizar claramente as expressões e que seja, obviamente, embasado preferencialmente em algum vocabulário, algum dicionário, que dê mais segurança em relação ao uso correto daquela expressão. Precisão também é um aspecto muito importante na redação científica. Cada palavra, expressão deve trazer com exatidão o que você quer transmitir. Em especial o que se refere a observações, medições, análises. Então, se eu estou medindo a altura, eu vou estar medindo ela em que unidade? Se eu estou medindo massa, vou estar medindo ela em que unidade? Se eu estou medindo temperatura, em qual unidade eu estou utilizando? Então, isso sempre tem que estar muito claro ao leitor. E o especial cuidado em relação à precisão das medidas é, inclusive, em relação ao tipo de instrumento que se utilizou para a medição. Se, por exemplo, você está medindo algo em centímetros, por exemplo, a altura da planta em centímetros, não tem sentido você estar apresentando esse resultado em tabelas ou gráficos em milímetros. Você tem que se restringir aquele instrumento que você utilizou para medição. Isso vale para qualquer aspecto na ciência do solo. Evitar também termos como pequeno, grande, quase todos, boa parte, bom, ruim, lentamente, alguns. Então seja mais específico. Em vez de dizer pequeno, bem, o que é pequeno? O que é grande? O que é quase todos? Né? Significa quanto por cento? O que é boa parte? É quanto por cento? Bom e ruim realmente são termos que a gente não deveria estar utilizando, né? Lentamente, então qual que é a velocidade desse processo? Então, realmente procurar utilizar termos que sejam mais precisos. Termos como, por exemplo, alto, médio, baixo, eles podem até ser utilizados, desde que a gente possa explicitamente indicar os limites, ou nós mesmos enquanto autores, ou pela bibliografia. Um exemplo bem típico é a questão de indicar, por exemplo, níveis de um nutriente no solo. Então, eu posso até utilizar que aquele nutriente está em um nível alto, médio e baixo, se eu me referir a alguma bibliografia que estabeleça o que é um teor alto, o que é um teor médio, o que é um teor baixo, estabelecendo limites para esses teores. Então, não há problema em utilizar expressões como alto, médio e baixo, desde que elas estejam adequadamente definidos os limites do que é alto, do que é médio, do que é baixo, etc. Coerência também, né? É importante que a gente apresente as ideias numa sequência lógica ordenada. Por exemplo, num capítulo como introdução, é importante que eu coloque as ideias das ideias mais gerais para as mais específicas. Isso é uma regra que normalmente a gente utiliza na redação de uma introdução ou, por exemplo, de uma revisão bibliográfica. Então, eu vou primeiro falar sobre as coisas mais gerais, depois sobre as coisas mais específicas. E essas coisas mais específicas mais diretamente relacionadas ao tema daquilo que eu estou trabalhando naquela pesquisa. Podem ser inclusive utilizados títulos, subtítulos, para separar partes de capítulos. Por exemplo, num capítulo como revisão bibliográfica, eu posso dividir ele em subtítulos, subsubtítulos, para que aquele capítulo fique mais claro ao leitor a sequência, a coerência da apresentação das informações. Também a gente deve evitar a criação no texto de um texto no qual os parágrafos são compartimentos estanques. Então, às vezes, as pessoas vão pegando citações de autores, vão colocando elas simplesmente numa página e não há uma fluência, não há digamos assim, uma sequência lógica na apresentação daquelas citações. Principalmente jovens pesquisadores podem muitas vezes achar que uma revisão bibliográfica é apenas eu colocar vários parágrafos citando vários autores e que aquilo ali seria uma revisão bibliográfica. Não, aquilo ali é simplesmente uma colagem de citações. Então, de fato, uma revisão bibliográfica é um texto ordenado, que a pessoa vai lendo aquilo ali, vai entendendo aquele processo. Ele tem que ser didático.
Então, apesar de ser uma revisão bibliográfica ou uma pesquisa, a gente tem que pensar ela como se fosse, de certa maneira, uma apostila, né, que você gostaria de ler, né? Ou seja, ela tem que ter uma sequência lógica para eu ir entendendo os processos, o encaminhamento daquela leitura. E não é simplesmente eu colocar um parágrafo citando um autor, outro parágrafo citando outro autor, outro parágrafo citando outro autor, e esses parágrafos não conversam entre si. É simplesmente uma colagem de parágrafos nos quais você não tem nenhuma fluência, nenhum texto lógico e ordenado. Também um aspecto importante é que o texto tenha concisão. Então, muitas vezes as pessoas acham que um texto científico teria que ter textos enormes, com parágrafos enormes. Não é isso. Na verdade, dentro da redação científica, a gente quer que o texto seja mais curto. Às vezes, você está percebendo que o seu texto está com mais de 3 linhas, é melhor dividir em duas frases ou até mesmo em parágrafos. Então, se você percebe que está tendo parágrafos muito longos, com frases muito longas, é realmente um indicativo de que você não está, digamos assim, adotando esse princípio importante na redação científica, que é a concisão de ideias. Então, procure reduzir o seu texto para frases menores, onde você tenha no máximo 2 a 3 linhas. Evite colocar frases muito longas que até confundem o leitor. Então, a nossa ideia na redação científica não é confundir o leitor, é esclarecer o leitor. Também a simplicidade. A redação científica já não quer impressionar o leitor com termos difíceis ou pomposos. É preferível você utilizar sempre termos que são mais comuns àquela área de pesquisa que você está trabalhando. Então, inclusive, é melhor você repetir, inclusive, o mesmo termo ao longo do texto do que tentar inventar sinônimos que não vão representar aquele termo com exatidão. Às vezes a pessoa pode até ficar preocupada, né? Mas eu estou repetindo muito esse termo ao longo do meu artigo, da minha monografia. Não tem problema, porque aquele termo é o termo escolhido para representar aquele fenômeno, aquele processo ali dentro da ciência do solo. Então, se você está eventualmente repetindo o mesmo termo, mas essa repetição é necessária, tudo bem. Evite ficar tentando encontrar sinônimos que não vão representar exatamente aquele termo. Às vezes as pessoas ficam, não, eu vou colocar sinônimos e no fim você está representando, por exemplo, uma hora está dizendo produtividade, outra hora está dizendo rendimento da cultura, outra hora está dizendo produção de grãos. Quer dizer, vai causar uma confusão ao leitor. Será que é a mesma coisa? Será que produtividade e rendimento é a mesma coisa? Então, é melhor você, às vezes, adotar um determinado termo e utilizar ele em todo o texto, para que você mostre claramente ao leitor que está falando da mesma coisa, quer seja lá na introdução, na revisão bibliográfica, na metodologia, nos resultados de discussão e na conclusão daquela publicação científica. Bem, era isso que eu gostaria de apresentar então para vocês. Espero que tenha sido útil essa discussão. Até logo!